Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Aprendiz do Evangelho, meu nome é Messias, meu nome está escrito aqui embaixo. E hoje chegamos a mais um capítulo do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, né? Através das mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Mas antes, peço a vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, porque isso ajuda e muito ao YouTube entender que nós trazemos um conteúdo de qualidade. E assim eu espero estar levando, porque toda vez que eu apresento um vídeo para vocês, dessa série principalmente, eu aprendo também junto com vocês. É um aprendizado mútuo, né? E por que divulgar a doutrina espírita? Porque, frase atribuída a Emmanuel, a maior caridade que se faz à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, eu recomendo que vocês se inscrevam em todos os canais que divulgam a doutrina espírita. Aqui em Santos tem vários, na sua cidade, se você não for de Santos, também tem vários centros espíritas e grupos que transmitem aulas, palestras, músicas, né, festivais espíritas com música. Aqui em Santos, inclusive nesse mês, está se encerrando hoje é dia, deixa eu ver aqui, que agora deu branco, que dia é hoje, meu Deus do céu? Dia 26 de julho, hoje em São Vicente, teremos o encerramento do Sarau Espírita, aqui da Baixada Santista, e eu vou até pegar aqui para passar para vocês, para dizer qual é o centro que vai estar encerrando. Isto, do de 25 a 26 de julho, a abertura, aqui não está o encerramento, abertura. E a abertura foi no Ismênia de Jesus, né? Mas o encerramento, eu não tenho aqui informação, mas não tenho aqui a informação. É uma pena. Achei. No dia 26 de julho, que é hoje, será no IEB Esperança em Cristo, na Avenida Senador Salgado Filho, 1366, no Jockey Club em São Vicente, tá? A partir das 15 horas, tá? Será feito a abertura com o senhor Rodrigo Forte, que é o presidente da USE de São Vicente. Às 15h10 teremos Elizabeth Lopes, do grupo do Centro Espírita Os Semeadores, também de São Vicente. Às 16h30 temos Canarinhos de Francisco, do Centro Espírita Amigos de Francisco. Às 16h45 teremos o meu amigo Fábio Granville, quem puder, segue ele, tanto no Instagram como no YouTube, Fábio Granville Poeta, com o tema Voltei, é um teatro, né? E às 17h10 teremos o show de Plínio de Oliveira. Tudo isso no Lar Espírita Beneficente Esperança em Cristo, na Senador Salgado Filho, 1366, no Jockey Club, em São Vicente. Tá? E durante todo o evento terá exposição de psicopictografias de Diego Lima. Tá? Psicopictografias, para quem não conhece, é uma mediunidade no desenho. Nós temos a psicografia, que é a fala, nós temos a vidência, nós temos a pictografia, que é o desenho, e temos também, além da psicografia, pictografia, a vidência, nós temos também a psicografia, onde o Chico foi um dos grandes psicográficos espíritas brasileiros, ele, Divaldo Franco. Esse livro, inclusive, que nós estamos dando esse estudo, essa leitura e pequenos comentários, é uma arte psicografada por Chico, né, de mensagens recebidas do nosso querido Emmanuel. Mas vamos deixar de enrolação, né, e vamos ao que interessa. E aqui embaixo nos comentários nós temos os links do meu canal, o Aprendiz do Evangelho, do NED, do Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita, que toda quinta-feira, 15 para as 7 da noite,
tem um grupo de estudos, uma roda de conversa do livro Os Semeadores. Já fizemos nosso lar, agora estamos encerrando os Semeadores, mas eu convido você a comparecer toda quinta-feira, 18h45, no Lar Espiritual Seara de José, Rua Evaristo da Veiga, 266. Vem participar com a gente. E também tem do podcast Despertando Consciência, da qual eu faço parte, toda quinta-feira às 21 horas, aí ao vivo no YouTube, cada quinta-feira trazendo um convidado ou um tema muito interessante para a gente conversar. Inclusive, quinta-feira passada, falamos sobre o livro do José Carlos de Luca, O Médico Jesus, que inclusive tem vídeos no meu canal de eu fazendo a mesma coisa, leitura e comentários desse livro, tá bom? Então, vamos lá, vamos adicionar o conteúdo, assim eu acho que fica melhor para todos lerem. Então, hoje chegamos ao capítulo 22, o nome do capítulo, né, o título é Inconstantes. Vamos ver o que Emmanuel nos traz. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Comentários de Emmanuel. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Aqui Emmanuel nos traz, na minha humilde opinião, no meu humilde entendimento, que a gente tem dúvidas sobre uma série de questões, inclusive dúvidas sobre algumas questões da doutrina espírita, por que não? E a gente, às vezes, se aprofunda no estudo, né? A gente se joga no estudo para tentar entender e sanar essas dúvidas, mas a gente não pode somente ficar no estudo, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Que valor substancial esse estudo, essa educação que eu estou tendo, mediúnica ou educação da doutrina, que valor substancial isso está trazendo para a minha vida, para o meu caminhar? Ou será que isso só está me levando de um lado para o outro, pegando informação aqui, pegando informação ali, e não me trazendo nada de útil para a minha caminhada terrena? Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Quem está com os dois pés, um pé em cada barco, não está em barco nenhum. E ainda corre o risco de cair na água, porque se um barco vai para a direita e um barco vai para a esquerda, você perde o equilíbrio e você cai. Então, você tem, claro, que procurar informações, conhecimento, tem, mas você tem que focar no que você realmente quer. Focar naquilo que realmente te traz um benefício na sua caminhada terrena. O que adianta eu ficar falando para vocês aqui sobre energia, sobre sintonia com o mundo espiritual, se você só ouvir isso e ficar pesquisando sobre sintonia e tudo, mas você não entender que essa sintonia significa que você de dentro para fora tem que mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de raciocinar, mudar a sua forma de como ver o mundo, de como ver os seus irmãos. Se você não trouxer isso para dentro de você, para a sua vida, você só vai ter acumulado conhecimento inútil. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente, ou seja, principalmente nas posições de trabalho, ou seja, colocar o que você aprende no dia a dia, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas, ou seja, nas relações entre os outros. Que adianta eu ser um palestrante espírita ou falar coisas belas para vocês e no contato com o meu próximo, dentro da minha casa, eu sou um déspota? O que isso está me trazendo de útil na minha caminhada? Nada. Nada. E principalmente saber que muitas das nossas doenças, o livro O Médico Jesus,
de José Carlos de Lucas e outras obras também, trazem isso, até num livro muito bom, da Cristina Cairo, O Corpo Fala, que não tem nada a ver com doutrina espírita, que muitas das nossas doenças do corpo são sintomas de sentimentos ruins que nós temos. O ódio pode te trazer um problema estomacal, uma úlcera, uma gastrite. Vários dos nossos problemas de saúde são causados por nós mesmos. Claro que a gente traz alguns de vidas passadas. Se eu fui um fumante inveterado numa vida, eu posso trazer uma situação problemática no meu pulmão. Ou nessa vida mesmo, eu sou um fumante, claro que eu vou ter um problema no pulmão. Mas muitos são problemas somatizados dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, a gente tem que melhorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para bem da nossa família, do nosso corpo, desse vaso, que André Luiz tanto fala, né? Nosso vaso corporal. É isso aqui, ó. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Então, se eu falar que eu já tenho total conhecimento da doutrina espírita, eu estou mentindo. Eu estou com 68 anos hoje. Desculpa. Estou com 58, é que eu nasci em 68. Eu estou com 58 anos hoje. Eu devo estar na doutrina, e eu comecei bem tarde nela, com uns 15 anos. E eu nada sei. Muito pelo contrário, tenho muito que aprender ainda. Tanto é que eu leio, estou fazendo cursos. Então, não é... Você nunca sabe, né? Nada da doutrina. No filme de Divaldo Franco, tem uma cena que me chamou muito a atenção, do ator, no caso, o Divaldo, né? O ator fazendo o Divaldo. Em alguma situação, alguém pergunta para ele, mas você é espírita? Ele falou, sim, eu sou espírita. E a Joana olha para ele e fala assim, de onde que você tirou que você é espírita? Quantos livros você já escreveu? Quantas palestras você já deu? Quantos livros você já leu? Quanto conhecimento você já arraigou? E, principalmente, o que você está fazendo com esse conhecimento? Qual é a caridade que você já fez pelo próximo? Isso que a Joana quis dizer. E nós somos quase espíritas. Eu me considero um quase espírita, mas no nível bem baixo ainda. Preciso aprender muito e melhorar, principalmente como ser humano, muito mais. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa para que nos ajude e edifique. Então, é na perseverança. E isso afasta muitos da seara espírita, principalmente, porque quando você fala... Quando a pessoa vai num centro espírita com algum problema, e muitos vão pela dor, e claro, recebem o tratamento necessário, a palavra amiga, porque a gente tem que dar de graça o que de graça recebeu. Então, sim, vai, toma um passe, vai num tratamento de cura, que muitos centros usam esse termo, né? Eu prefiro usar fluidoterapia. Vai num tratamento de desobsessão, melhora. Só que o centro sério sempre fala, aliado a esse tratamento, você tem que ter o quê? A educação mediúnica. Você tem que procurar o curso, vai nos grupos de estudo. Mas aí não. A pessoa dá uma melhorada e vai embora. E aí depois cai de novo com o mesmo problema e fala mal do centro, ou do passista, ou do dirigente da casa, porque a casa não é boa. Não. A casa faz a parte dela, mesmo você faz a sua parte. Quando foi te oferecida a oportunidade de você fazer um curso, você foi? Ou você foi 2 semanas e nunca mais foi? Porque o horário é ruim. Qualquer horário vai ser ruim, se você não estiver disposto. Então, você tem que fazer a sua parte. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma parte para outra. Essa pessoa, como eu acabei de falar, que a gente fala do curso,
tem que se aprimorar, tem que aprender, tem que saber o que significa para você mesmo esse livre-arbítrio, as responsabilidades que você tem. O que significa Jesus ter falado, sois deuses e podeis fazer isso e muito mais? O que isso significa? Você não pode entender isso só como palavras ao vento. Não adianta você só querer o venha a nós. Você tem que praticar o vosso reino também. Você tem que estudar. Você tem que correr atrás de informação, correr atrás de saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, que bagagem que eu vou levar, o que eu preciso fazer para ter uma passagem tranquila, para não ir para um umbral ou para um lugar pior, sei lá. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira que procederes, na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem o qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Eu quis marcar, porque a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira que procederes na luta construtiva. Isso significa, resumindo, tendes fé, homem de pouca fé. Porque a tudo será dado a cada um conforme o seu merecimento. Mas, voltei. Pronto. Voltei. Uma pequena imagem, né? Inconstantes. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, a ideia central é a inconstância e a falta de perseverança impedem o ser humano de receber as bênçãos divinas e de alcançar o progresso verdadeiro. É essencial confiar na sabedoria e na bondade de Deus e permanecer firme na caminhada escolhida. Confiar, ter fé. E aqui tem alguns tópicos, né, do resumo do capítulo. E embaixo, permaneça firme na confiança e na construção do bem. Ou seja, confia e caminha. Confia e caminha. Não seja levado pelo vento da dúvida e mudanças constantes. Escolha um caminho de luz. Sirva com amor. Espere com fé e persevere. Deus está contigo e a vitória é certa para quem confia e não desiste. E no próximo capítulo, chegaremos ao 23º, cujo título é Não é de Todos. Muito obrigado a quem esteve comigo até esse momento. Estejamos reunidos no próximo domingo, se Deus quiser, e Ele tem certeza que Ele há de querer. Até a próxima.